Olá, Estadão agora direto do México com a nossa enviada especial Jéssica Petrovna, que está acompanhando a eleição lá no México. Jéssica, boa tarde. Eu queria que você contasse para a gente como está sendo esse dia de votação aí no México, qual que é a expectativa dos eleitores, expectativa de resultado também, quem são os favoritos. Dá um panorama para a gente, por favor. Boa tarde, Ratos. Boa tarde para quem está nos assistindo. No dia aqui na cidade do México, hoje está bem tranquilo, assim, é uma eleição, como a gente vem contando no Estadão, tem sido marcada pela violência, mas até aqui é um dia bem tranquilo na cidade do México e a expectativa é de que tenha uma participação muito alta nessa eleição. A gente passa pelas caixilhas, como eles chamam aqui, que são as sessões eleitorais, e todas elas têm filas muito longas para votar. Então, assim, as pessoas estão indo, estão comparecendo às urnas. Agora, sobre a expectativa, é que a Cláudia Sheinbaum, que é a sucessora do Andrés Manuel Lopes Obrador, né, a candidata indicada por ele como sua sucessora, se torne a primeira mulher presidente aqui do México. Eu tive mais cedo numa dessas sessões eleitorais, conversando com os eleitores que estavam ali na fila, e dá para ver quando a gente conversa com as pessoas aqui do México o quão polarizada é essa eleição. Assim, tem uns que falam que vão votar no Morena, que é o partido do Obrador, ou seja, na Cláudia Sheinbaum para a presidência, por causa dos benefícios sociais, né? É considerado o legado positivo do Obrador, o salário mínimo mais que dobrou aqui no México, os benefícios sociais aumentaram durante o governo, então tem muita gente que vai votar na continuidade por causa disso, mas tem muita gente que vai votar do outro lado, na candidata de oposição, Axioto Galvez, por causa da violência, que também aumentou aqui no México, né? A gente tem visto nas eleições, mas isso é o reflexo de um fenômeno mais amplo aqui no país, e muita gente também que vê o Obrador como uma figura de tendências autoritárias. Tem gente que compara ele, às vezes, com Maduro, com Ortega na Nicarágua, então tem essa preocupação com o autoritarismo, com a democracia aqui no México também. Assim, isso é um pouco do que a gente escuta conversando com as pessoas aqui no México, Hats. A gente tem aí, então, uma disputa entre a Sheinbaum, que é uma candidata de esquerda, que como a Jéssica falou, a, a herdeira política do Obrador, né? E a Xochitl Gálvez, que é a candidata da coalizão ali de centro-direita, que envolve os partidos mais tradicionais da política mexicana. Agora, eu queria te perguntar, Jéssica, existe um papo aí de fazer uma reforma constitucional depois da eleição, caso a Sheinbaum vença? Que pé que está isso aí? E como isso poderia colocar o México num caminho mais populista e tal? Na verdade, o Obrador ele tentou já fazer essa reforma na Constituição, mas ele não conseguiu até agora, porque embora o Morena, que é o partido do governo, tenha maioria no Congresso, eles não têm a maioria qualificada, né? A maioria que eles precisam para reformar a Constituição. Hoje o Morena controla a presidência, o Congresso e tem 23 dos 32 governadores. Mas para reformar a Constituição, você precisa ter uma maioria ali de 2/3, 66% do Congresso, e hoje ele não tem isso. Na eleição de 2021, que é uma eleição legislativa que renova o Congresso, ele também não conseguiu essa maioria qualificada, e a Cláudia Sheinbaum ela promete que ela vai manter essa proposta de reforma. É uma proposta controvertida, alguns jornalistas com quem eu conversei durante a semana criticaram, né, essa ideia de reforma da Constituição, porque ela prevê, entre outras coisas, ela pode reduzir a autonomia do INE, que é o Instituto Nacional Eleitoral do México, que já está na mira do Obrador há algum tempo, pode mudar a forma como os juízes são selecionados, pode impor mudanças também para o Congresso. Então, os críticos veem essa reforma como uma reforma arriscada para a democracia mexicana. E hoje o México também vai renovar o Congresso, né? As 628 cadeiras, que são 500 deputados, e 128 senadores, elas também estão em disputa nesta eleição de 2 de junho. Então, caso Morena vença a presidência e consiga essa maioria qualificada no Congresso, essa reforma poderia avançar. Agora, as pesquisas, Rato, sugerem que isso não deve acontecer. Assim, as pesquisas indicam que a Cláudia deve ganhar a presidência e que sim, o Morena deve continuar tendo uma maioria no Congresso, mas não essa maioria qualificada que precisaria para mudar a Constituição. Algumas pesquisas recentes falam que o Morena teria 44% dos votos, 44% do Congresso, né? Então,
bem abaixo, o que alguns analistas veem como um contrapeso importante nesse momento de provável continuidade do governo do Obrador, Hatz. Agora, deixa eu te perguntar, a gente, principalmente aqui no Brasil, né, as notícias do México têm muito a ver com o cartel, a violência dos cartéis, né, e também com a imigração para os Estados Unidos. Nos últimos meses, a imigração tem diminuído e eu queria que você contasse um pouco do que você viu aí, principalmente quando você foi para Puebla, a questão dos imigrantes que não conseguem atravessar, às vezes alguns até voltam, tentam se restabelecer aí no México. Dá um panorama aí para a gente. Então, Ratos, na questão da imigração, o que acontece hoje, né, segundo analistas mexicanos, é uma continuidade daquele acordo que o Obrador ele é essa figura controvertida porque ele se elegeu como de esquerda, mas ele é próximo de alguns líderes da direita, como o Donald Trump, né? Eles fecharam um acordo em 2019, e o que esse acordo diz? Que o México deveria controlar melhor as suas fronteiras para impedir que esses migrantes chegassem aos Estados Unidos. Tem muita gente que vê hoje em dia o México quase como um muro para os Estados Unidos, de contenção desses Muro do imigrantes. muro. Exato, exato, um muro antes do muro. E o que aconteceu no ano passado, né, o que tem acontecido, é um aumento das prisões desses imigrantes que passam aqui pelo México, eles têm sido detidos pela Guarda Nacional, levados para abrigos, e também tem um movimento mais discreto do governo de pegar esses imigrantes, colocar eles dentro do ônibus e atravessar o país com eles. Então, eles pegam o pessoal que está chegando ali da fronteira norte, que é a fronteira dos Estados Unidos, e levam para o outro lado do país e colocam no abrigo lá dentro. Quando eu estive em Puebla, que é uma cidade que fica a cerca de 130 quilômetros aqui da cidade do México, e é uma rota por onde passam muitos imigrantes que tentam chegar nos Estados Unidos. Eu encontrei lá um grupo formado por 5 pessoas que vinham de Honduras. Eles estavam ali entre caminhadas e caronas em trens de carga há um mês e meio, tentando chegar nos Estados Unidos. A próxima parada deles seria, inclusive, aqui na Cidade do México. E eles me relataram que, no caso deles, eles não chegaram a ter problemas, não chegaram a ter nenhum encontro com a fiscalização. Então, eles estavam ali esperando para pegar carona num trem de carga e seguir viagem. Mas uma coisa que a gente percebe quando a gente está lá em Puebla, Hatz, é que as pessoas são bem ressabiadas com relação a esse assunto. Assim. Você pergunta para os comerciantes, eles não querem falar muito, falam que não vêm, etc. E esses abrigos, né, que eles chamam aqui de albergues para os imigrantes, são muito fechados. Assim, eu fui até 2 deles, já não consegui permissão para entrar, mas quando você chega, assim, é um muro que são muros altos, com portões altos de ferro, assim, todos fechados. Você chega, tem um segurança, pede sua identificação, vai lá dentro, volta, sabe? Tipo, é tudo Sei. muito, muito cercado, assim, muito fechado. Então, você sabe que eles passam por lá, eu encontrei um grupo deles, mas as pessoas têm receio de falar sobre isso, e esses albergues são mais inacessíveis, assim, então eu não consegui descobrir como que é lá dentro, porque a gente não teve acesso dentro dos albergues do governo. E eu imagino que a questão do narcotráfico e dos cartéis também haja uma espécie de lei do silêncio aí, né? Pouco se fala, mas eles estão por todo lado. Sobre a violência, de um modo geral, as pessoas até falam um pouco mais, assim, porque esse é um dos principais problemas, né, que a Cláudia Sheinbaum vai ter se ela de fato assumir a presidência do México no dia 1º de outubro. Então, as pessoas falam de uma forma mais ampla, assim. Você pergunta, qual que é o principal problema no México hoje? Elas falam, violência, tá muito perigoso. Antes eu podia sair com a minha família para jantar à noite, agora eu fico um pouco mais receoso. Então, as pessoas falam nesse aspecto, assim, de que a violência tem aumentado. Agora, a sensação de insegurança, ela é uma coisa que não é tão unânime, porque você tem algumas pessoas que dizem, eu tenho medo hoje em dia de sair na rua e antes eu não tinha. E você tem algumas pessoas que dizem realmente o México está mais violento, mas é uma coisa aí dos grupos organizados. Se você não tiver envolvimento com eles, você segue a sua vida normal. Então, os números da violência, número de homicídios aumentaram, né? Tem essa guerra deflagrada entre o cartel de Sinaloa e o cartel que chama Jalisco Nova Geração, ou Jalisco New Generation, que eles disputam o controle dos mercados ilegais, né? Principalmente agora quando você tem essa crise do fentanil nos Estados Unidos, das drogas sintéticas nos Estados Unidos, então isso abre uma nova disputa desses cartéis pelo controle dos mercados, então tem essa guerra deflagrada.
mas algumas pessoas atribuem essa violência a uma coisa mais dos cartéis e não uma violência que estaria generalizada no México, e outras acham que a violência piorou como um todo. Então você tem essas diferentes opiniões. A tua sensação como brasileira de andar aí é que é mais ou menos seguro que as grandes cidades daqui? Pelo menos na Cidade do México, que é onde eu fiquei a maior parte do tempo aqui, né? Eu viajei para Puebla, para Guanajuato, mas fiquei a maior parte do tempo na Cidade do México, e estou numa região bem central da Cidade do México. Pareceu tranquilo, assim. Pareceu, por exemplo, mais tranquilo do que São Paulo, né? O centro de São Paulo, assim. Se compara o centro da Cidade do México com o centro de São Paulo, pareceu mais tranquilo, assim, nesse aspecto. E você, para terminar nossa conversa, Jéssica, quais são os grandes desafios aí da nova presidente do México, seja a Cláudia, seja a Sheinbaum? Então, o grande desafio, claro, é a questão da violência, né? Porque o Obrador ele fala que no governo dele a tendência se inverteu, que os homicídios estavam subindo, que agora eles estão caindo. Só que quando você olha para os números absolutos, é o governo que teve o maior número, a maior soma de homicídios desde que se tem registro na história do México. Então, você tem esse problema dos homicídios, tem o problema dos desaparecimentos. é, Essa, sem dúvida, vai ser a principal dificuldade para quem quer que seja eleito, seja a Cláudia ou seja a Xóquio. Elas têm visões diferentes sobre como resolver o problema, né? Porque acho que é importante se lembrar. O Obrador, ele adota uma política que, em português, a gente poderia chamar de abraços e não balas, que é a ideia de que você precisa combater o crime pelas suas raízes, que na visão do Obrador seriam a desigualdade, a pobreza e etc. E a Cláudia fala, entre as suas propostas para a segurança, ela fala sobre, por exemplo, evitar que os jovens sejam cooptados pelo crime organizado. Então, está um pouco nessa linha do Obrador, de tentar prevenir as causas e não agir de uma forma mais enfática sobre os cartéis. E aí, do outro lado, você tem a Xótia falando de construir presídio de segurança máxima, de colocar o exército para atuar no combate ao crime organizado, né? Porque o Obrador ele se cercou dos militares, ele tem um governo mais militarizado, mas ele usa os militares, às vezes, para funções civis, na parte de administração mesmo do México. Então, a Consuelo queria reverter isso para colocar os militares para atuar no crime organizado. Assim, essa é uma área em que elas têm propostas muito diferentes. Porque se você olha para a ideia dos benefícios sociais, a própria oposição diz que vai manter os benefícios sociais, que é o que parece um consenso aqui do México e de que foi um legado positivo do Obrador. Então, você tem essa questão da violência. Você quer falar alguma coisa? Não, eu fiquei pensando se economicamente é viável manter esses benefícios no próximo mandato, pensando que a gente tem aí uma eleição nos Estados Unidos, né? Questão climática também pegando aí no México, então não sei se do ponto de vista do agro seria viável também, enfim, não sei, mas queria te ouvir sobre isso. Então, assim, de modo geral, os analistas falam que essa é uma coisa positiva, assim, que aconteceu no México, que era uma coisa que precisava ser feito. Eles falam que eram três problemas que haviam no México principais: a corrupção, a pobreza e, e a violência. E a pobreza era o maior deles alguns anos atrás, e hoje em dia você tem uma leve melhora, assim, no salário mínimo geral aqui no México era de, se eu não me engano, era 86 ou 88 pesos diários. Agora esse salário mínimo foi para 207 pesos diários, na fronteira norte, ali é um pouquinho mais perto dos Estados Unidos. Então é uma coisa que as pessoas falam assim, parece um consenso de que precisava realmente ser feito, porque era um grande problema aqui no México. Agora, além da questão da violência, o próximo presidente vai herdar também do Obrador um déficit fiscal que é estimado para 2024 em 5,9% do PIB. A economia do México, né, é a segunda maior economia aqui da América Latina, é uma economia que cresceu nos últimos anos, mas que agora está nessa fase de. Ele se endividou muito. Alguns analistas falam que nesse período eleitoral ele se endividou muito. É um presidente que investiu em obras grandiosas, né, que a eficácia é bem questionável. Assim, tem gente que fala que ele investiu muito em obras faraônicas que não servem para muita coisa. Então, isso é uma coisa que quem chegar vai ter que dar uma olhada nas contas públicas. E caso a Cláudia Sheinbaum realmente seja eleita, tem uma outra questão que os analistas me apontaram, Hatz, que é o próprio Morena, né? A gente está falando de um partido que tem 10 anos e que o Obrador, ele é um líder carismático, né? Ele é o cara que fundou o partido, então ele tem um domínio sobre o partido.
Mas a Cláudia tem um perfil diferente, né? Ela é mais introvertida, ela não é uma pessoa tão expressiva quanto o Obrador. Então, alguns falam que existe o risco desses grupos diferentes que tem dentro do Morena, inclusive eles impuserem algum problema para ela, assim, dela não conseguir controlar as visões diferentes dentro do próprio partido quando o Obrador, que é o homem forte, sair de cena na presidência. Então, no caso dela, tem essa outra questão. Que é uma história bem conhecida na América Latina, né? A gente viu isso acontecer no Equador, viu acontecer até mesmo no Brasil, de certa maneira, na Venezuela, na Argentina. Jéssica, queria te agradecer muito pela conversa aí. Agora você vai entrar na reta final da cobertura para ver a apuração, a festa de quem for a vencedora. Provavelmente Sheinbaum é favorita, mas a gente vai ficar de olho. E bom trabalho para você aí e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente.